nós continuamos falando de promessa. Deus tem nos ensinado nesse tempo coisas importantes relativas às promessas de Deus, a vivermos as promessas de Deus, a desfrutarmos das promessas de Deus. Amém? Hoje nós vamos voltar um pouco, falando um pouco de Abraão. Nós falamos sobre Abraão no tempo retrasado. No passado nós falamos de Ana, que era o Dia das Mães, e a gente também falou de promessa através da vida de Ana. Toda a sua cabeça para as suas horas. Pai, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que temos, Senhor, de meditar na Tua Palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Fala conosco, prepara o nosso coração e a nossa mente, que não haja interferência nenhuma, Senhor, na meditação e na ministração da Tua Palavra nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Então nós continuamos falando de promessas, falamos de Abraão, dois elementos fundamentais para que se viva a promessa, que é a fé e a obediência. Nós vimos isso através de Abraão, do chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão para sair lá da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do pai dele, e pela fé ele obedece a Deus e vai, e aí a gente sabe como Abraão é abençoado. Mas eu quero voltar aqui para a gente poder meditar numa outra condição que me chama a atenção a partir da vida de Abraão, inicialmente da vida de Abraão, mas também pela vida de outros personagens, de outros personagens bíblicos, de outras pessoas, né? O título da nossa mensagem de hoje, da nossa reflexão de hoje, é a necessidade de romper vínculos para vivermos as promessas de Deus. A necessidade de romper vínculos para vivermos as promessas de Deus. Nós vimos isso na vida de Samuel, quando Ana faz um voto ao Senhor, consagra já antes, bem antes dele ser gerado, ela já tinha consagrado Samuel ao Senhor, e depois que ele nasce, ela leva Samuel para Eli, para que ele seja criado no templo. Então, para que isso acontecesse, Ana teve que romper vínculo com seu filho. Ali estava sendo rompido o vínculo de Samuel com a sua mãe, com seu pai, com seus parentes. Exatamente aqui o que aconteceu com Abraão. Então, foi rompido aquele vínculo e ela entregou. E romper vínculo não é fácil. Imagina como que foi o coração de Ana quando ela teve que entregar Samuel. Imagine como que ficou Samuel, um menino, sendo entregue lá no outro contexto, ainda um menino, sem os pais, sem a família. Então, cortar vínculos, romper vínculos não é fácil, porque envolve questão afetiva, principalmente questão afetiva, principalmente a questão que está no nosso coração. Mas, desde da nossa geração, a partir que nós nascemos, já se corta um vínculo. Ninguém vem à vida através da gestação de uma mãe sem que se corte um vínculo. É o chamado cordão, tem que cortar. Se não cortar, a criança não se desenvolve. Então faz parte. Isso já está embutido ali. Isso já está estabelecido por Deus ali. Tem um vínculo, mas tem uma hora que se corta. É lógico que se corta o cordão, mas a relação continua. E a gente vê com Ana que aconteceu isso. Ela entregou Samuel lá no templo a Eli, mas a Bíblia diz que anualmente Ana ia lá, fazia uma túnica nova e levava para o seu filho. Esse vínculo ele foi cortado da vivência ali, mas ela continua em contato com ele. Esse contato não foi perdido. Então é importante nós entendermos isso. Guarda isso aí para nós. Nós vamos cortar vínculo, mas o contato permanece, mas o vínculo precisa ser cortado. Vamos lá ler o nosso texto? A partir do capítulo 11
capítulo 11 de Gênesis, a partir do verso 27. Diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Quando Abrão como Naor casaram, o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra, lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas de leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Então nós vemos aqui o chamado de Deus para Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, para sair, a saída deles significava cortar vínculos. Cortar vínculo com a terra, cortar vínculo com os parentes e cortar vínculo com a casa do seu pai. E nós vamos poder observar cada vínculo desse cortado, mas era necessário que esses vínculos fossem cortados para que ele vivesse a bênção já estabelecida por Deus para a vida dele. Primeiro vínculo é com relação à terra. Sai da tua terra. Então ele sai lá de Ur, depois vai para Arã. Aqui Deus fala com Abraão, mas Deus já havia falado com Abraão antes de chegar em Arã. Já havia falado com Abraão lá em Ur dos Caldeus. Você encontra isso lá em Atos, no capítulo 7, no verso 2, você encontra lá, né? Lucas, o autor de Atos, descreve isso, que Deus já havia falado com ele quando ele estava lá em Ur dos Caldeus. Ur era uma cidade idólatra, era uma cidade próspera e era uma cidade, mas era uma cidade idólatra, a semelhança também de Arã. A terra, né? A terra da onde nós nascemos, onde fomos criados, ela envolve diretamente a nossa formação cultural. Tudo que diz respeito ao local onde nós fomos criados, ao local onde nós vivemos, nós somos envolvidos pela cultura daquele local. É interessante que quando você sai da sua cidade e vai para uma outra cidade, você encontra uma cultura totalmente diferente, ou se não totalmente, grandemente diferente. Nós estamos na cidade de São Gonçalo, que tem os seus hábitos enraizados, hábitos bons e hábitos ruins. Nós temos a cidade vizinha aqui, que é a cidade de Niterói, que culturalmente falando é totalmente diferente. E se você sair, pegar a barca e atravessar e chegar na Praça 15, é um exercício que eu gosto muito de fazer, você vai encontrar culturalmente uma outra realidade, porque a cultura é diferente e ela influi na nossa formação.
O carioca tem o maior orgulho de dizer que é carioca da gema, né? E é interessante porque muita gente que vem de outros lugares, são forasteiros que chegam no Rio e se dizem carioca, né? Existe até uma história que um rapaz, fisicamente falando, ele não tinha indicação nenhuma de ser carioca. Fisicamente, se olhava para ele, se identificava que era de uma outra região, porque isso acontece. Você olha para o biotipo de uma pessoa, você fala, ó, esse é daquela região, esse é daquela região. Normalmente é assim, né? Já é estabelecido ali. E esse rapaz, certa vez perguntaram a ele, você é carioquinha? Né? Você é carioca? Aí ele respondeu, sou carioca, seu moço. Sou carioquinha, seu moço. Seu moço não é carioca, né? Então ele querendo se passar por carioca, né? Mas o sotaque lá da terrinha estava ali, né? E aí eu lembro de Pedro, quando Pedro nega Jesus ali, que chegam a ele, né? E falou, você esteve com ele? Ele falou, não, eu não conheço. Aí falaram para ele, ó, o seu falar te condena. Se eu falar, te dou no Senhor, rapaz, né? A cultura, ela tem uma influência muito forte na nossa vida. Em Josué, no capítulo 24, do 1 ao 9, nós vamos ver exatamente isso aqui, que Josué fala para o povo, quando traz o povo para consagrar ao povo, e fala acerca de Abraão e fala acerca de Terá. E ele diz, você vê lá em Josué 24, do 1 ao 9, que Terá era idólatra. Então era necessário que Abraão saísse daquela condição de idolatria, porque certamente a influência seria pesada para a vida dele. Então a cultura tem a ver com a nossa crença e com a nossa visão de mundo. Mas o contexto em que a pessoa vive e a influência que ela recebe não determina o seu destino. A região que você vive, as influências que você recebe, não determina o seu destino. Não é porque eu nasci numa família de idólatra que eu vou ser idólatra. Não é que eu nasci numa família ligada à violência que eu vou ser violento. Não é que eu nasci numa família de prostituição que eu vou ser prostituto. Não é que eu nasci numa região pobre que eu estou fadado a ser pobre. E aí existe a questão do determinismo, está determinado que você vai ser a partir dali. Então que nessa manhã eu e você possamos rejeitar essa palavra, que isso é uma palavra de maldição para a nossa vida, mas nós não recebemos. Não é por onde eu nasci que vai determinar quem eu sou, até porque o homem tem direito de escolha. É lógico que se você está num lugar de escassez, se você está num lugar de dificuldade, a sua luta é maior. Aí vai explicar porque você não chegou, porque você não cresceu, mas não justifica. Então eu não posso usar isso como desculpa. Não justifica, explica, mas não justifica. Ok? Amém? Então nós precisamos entender isso. E aí aconteceu isso. Deus chama e fala, ó, sai da sua terra. Aqui mais na frente, aqui acho que no 24, no capítulo 24 de Gênesis, quando Abraão pede a um servo dele para ir buscar uma esposa para Isaac, né? Ele fala que Deus o tirou da sua terra natal, que era para o servo pegar uma esposa de lá, mas não levar Isaac para lá, em função da influência que ele poderia receber. Então nós precisamos entender isso.
Eu creio que esse é o nosso primeiro aprendizado aqui. A importância de cortar vínculo com a terra. Agora, esse vínculo, ele pode ser cortado de maneira geográfica, como foi o caso de Abraão. Ele saiu dali e foi para uma outra terra. Aí você vai me dizer, poxa, mas eu não posso sair da onde eu estou. Eu vou ficar onde eu estou, eu tenho que ficar da onde eu estou. Esse vínculo físico, ele não pode ser cortado. Mas pior do que um vínculo físico com a terra, existe o vínculo existencial. Como funciona isso? Eu saio do Egito, mas o Egito não sai de mim. Então não adianta eu mudar geograficamente, interiormente eu não mudar. O vínculo permanece. Aquele povo que saiu estava vinculado ao Egito. O Egito estava vivo dentro deles. Ah, falta comida, falta água, tão bom comer aquelas cebolas lá. Então a questão não é só geográfica. A questão é existencial, que é primordial. Então esse vínculo de influência com a terra, com a cultura que me cerca, ele precisa ser rompido. Naquilo que é ruim, naquilo que culturalmente é bom, eu preciso trazer comigo esse vínculo. Eu não quero cortar daquilo que é bom. Eu sou do bairro vizinho aqui, nós estamos no bairro da Covanca, né? Para quem está nos assistindo no vídeo, nós estamos no bairro da Covanca, na cidade de São Gonçalo. E tem um bairro aqui bem próximo, aqui chamado Tenente Jardim, que é na divisa de Niterói com São Gonçalo. Eu sou filho de Tenente Jardim, eu nasci lá. O Reinaldo tem orgulho de dizer que é filho de Tenente Jardim. Respeito a patente que nós somos filhos de Tenente. Então, o que tem de bom lá, nós trouxemos. Eu conversei essa semana com uma pessoa que mora lá há 4 anos. Eu moro lá há 64, nascido e criado. Como gostam de dizer alguns, eu sou cria, né? Eu sou cria, eu sou raiz. E esse homem está lá há 4 anos no bairro. Me chamou a atenção que ele fica lá num bar lá com as pessoas, a interação dele com as pessoas. E aí, ontem eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele. E aí falei, você tem? Não, estou 4 anos aqui, mas esse bairro é especial. Eu falei, que bom. Aí ele falou, eu fui acolhido. 2 meses eu já era amigo de infância de todo mundo aqui. Essa é uma característica do bairro. Nosso bairro é acolhedor. Hoje tem um evento importante lá que, saindo daqui, eu vou participar, né, que creio eu, que vai começar a mudar o meu bairro. Mobilização dos moradores. Então nós precisamos entender isso. Aquilo que é de bom, eu trago. Agora aquilo que não é, eu corto o vínculo, querido. Eu tenho que cortar vínculo. Agora não adianta eu ir para o Japão, para a Alemanha, para a minha França, que eu vou, amém? E se eu não cortar vínculo existencial. Então eu posso não cortar esse vínculo físico, eu posso não sair dali, eu posso permanecer naquela terra, mas eu não vou me deixar influenciar pela cultura daquela terra, pela cultura daquele povo que me cerca. Amém? Então isso é importante nós entendermos. É fácil? Não. É difícil, mas é possível. Amém. Nós vemos isso aqui na figura de Ló, que saiu com Abraão lá, junto com Abraão. Em dado momento, ele segue com Abraão, eles vão até o Negueb e depois tem fome naquela terra, e aí eles são obrigados a ir ao Egito, onde tinham comida, eles permanecem um tempo lá. Tem uma história que acontece ali, no capítulo 13 você vê isso, e tem a desavença entre lá, os servos de Abraão e os servos de Ló, porque a terra era pequena para tanta criação, para tanto gado, e Abraão fala, não dá para nós dois, nós vamos ter que nos separar. E aí ele deu direito a Ló de escolha, você escolhe primeiro.
Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, vai lá. Nós não podemos ficar juntos. E Ló viu uma campina bonita e ele escolheu Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que aqueles homens de Sodoma e de Gomorra, eles eram perversos e pecadores. Ali o negócio era feio, mas ele escolheu ir para lá. Só que, mesmo vivendo naquele contexto de prostituição, de perversidade, ele não se corrompeu. Ele não foi influenciado pelaquela cultura ali, pelaquele povo, pelaquela região. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao 8, a gente vê isso. Pedro fala, que Ló esteve ali, mas ele sentia agonia daquilo ali, daqueles pecados ali. E ele não foi influenciado ali. Imagine a pressão. Em dado momento, chegaram para ele e falaram assim: pô, você é forasteiro e quer ser juiz sobre nós? Você nem daqui você é. Você, além de não querer participar conosco das nossas práticas pecaminosas, você ainda quer nos julgar. Então ele não se contaminou ali. Daniel aconteceu a mesma coisa. Ele decidiu não se contaminar lá com as iguarias do rei. Então é possível a gente viver numa situação e não ser totalmente influenciado por ela. É lógico que tem coisas que é a terra, né? Então não dá para escapar. Mas isso a gente vê ali. Então guarda aí. É necessário romper vínculos com a terra. E aí nós vamos ver outras pessoas que também fizeram isso. O segundo era para sair do meio dos seus parentes. Toda aquela influência dos parentes ali, e era para ele sair. E é interessante que não apenas com Abraão aconteceu isso. Com Moisés aconteceu isso. Com José aconteceu a mesma coisa. A vida de José, ela se estabeleceu da adolescência, parte para a juventude com 17 anos, toda no Egito, toda longe dos seus parentes. Então tem uma influência dessa questão de parentesco. Agora, só que tem uma coisa. Na história de Abraão com Ló, eles se separam ali. Ló escolhe Sodoma, Gomorra, vai para lá. Passado um tempo, 4 reis se levantaram lá contra o rei de Sodoma e Gomorra e outros reis. Invadiram lá, eles fugiram, eles capturaram Ló e levaram todos os bens, tudo de Ló. E a notícia chegou a Abraão. E o que Abraão fez? Pegou 318 e foi lá e resgatou Ló com tudo que ele tinha, família e tudo. Resgatou. Ou seja, eles tinham se separado, esse vínculo tinha sido cortado ali, rompido. Você está numa terra, eu estou em outra. Mas o cuidado, ele permanece. O vínculo de cuidado, ele permanece. Depois, mais na frente, o pecado cresceu tanto lá que Deus ia destruir aquela terra. E Deus avisa a Abraão. E Abraão tem um diálogo com o Senhor e começa a interceder. Se tiver 50 justos, e aí ele vai, conversando com o Senhor. E aí diz que Deus revelou a Abraão que ia destruir porque não escondeu. E por conta de Abraão, pela intercessão de Abraão, pela aliança que Deus tinha com Abraão, pela promessa que Deus tinha com Abraão, Ló foi salvo. Então o que eu aprendo aqui com relação à promessa? Você corta vínculo com pessoas, você corta vínculo com parentes, o cuidado permanece. E aí guarda aí, tem pessoas que serão beneficiadas pelas suas promessas, mas não farão parte diretamente delas.
Tem pessoas que vão ser abençoadas pela sua vida, pela minha vida, mas não vão caminhar junto comigo. O meu crescimento são meus parentes. O que aconteceu com Neemias? O que está vendo com você, meu filho? O rei perguntou. O que é isso que eu estou vendo em você? Não, mas eu não posso estar feliz, sabendo que meu povo, meus irmãos estão lá. Então você corta um vínculo aqui, mas o cuidado permanece. Porque você tem promessa, amém? E pela sua promessa eles vão ser abençoados. Então no caso de Abraão, ele era pioneiro. Ele saiu dali e ele era pioneiro, tinha uma missão. No caso de José, lá quando José se dá a conhecer os seus irmãos, ele entende todo o propósito. O vínculo foi cortado, não por vontade dele, foi por força, que ele foi vendido, mas era um propósito de Deus. E aí ele declara para os seus irmãos: ó, fica tranquilo, Deus me enviou adiante de vocês para conservação, preservação de muitas vidas. Quem me trouxe para cá foi Deus. Então eu corto esse vínculo, mas a ligação de cuidado, de abençoar, continua. Entendido isso? Mas é necessário separar dos parentes. Eles não vão caminhar comigo, querido. São meus parentes, eu os amo, mas a bênção é para mim, e eu vou abençoá-los, mas não vou caminhar com eles. A gente olha para a história de Jacó com Esaú, houve todo um arranjo. Jacó engana Esaú, né? Ele se vende lá, vende o direito dele de primogênito por um prato de lentilha. Depois, na hora de ser abençoado, a bênção de Isaac sobre Esaú, Jacó rouba a bênção lá. E a vida segue, eles se separam. Esaú projeta matar Jacó. Os irmãos se separam. O tempo passou. Só que acontece que em dado momento eles se reencontram. Em dado momento esses irmãos se reencontram. E Jacó já numa condição próspera, Esaú também próspero. E ele pergunta: quem são esses aí? Ele fala: são seus sobrinhos, sobrinhos do seu servo. Era gente do sangue dele que ele não conhecia. Eles conversam. A coisa já estava resolvida ali. Esaú já estava livre, já tinha perdoado Jacó. E aí eles seguem, só que cada um por um caminho. Esaú segue Jacó por um caminho, mas a ligação continua. Então, se o vínculo foi rompido de forma traumática, por divergência, por desavença, o tempo é o senhor da razão. O tempo conserta. Com o tempo as coisas se ajustam. Você se reconcilia. Mas se não for para caminhar juntos, querido, eu não vou caminhar junto. Poderão dois caminhar juntos se estiverem de acordo? A sua vida, não é a minha. Nós vivemos de maneira diferente, mas você é meu parente. Dá até rima, nós vivemos de maneira diferente, mas você é meu parente. Então isso não se corta. Tá certo? Não se corta. Mas Deus abençoa, e a nossa bênção passa por aqui. Aí imagina-se na condição de José. Pô, eu sofri tudo isso que eu passei, ainda vou abençoar esses caras? Ainda tem que abençoar eles? Sim, você tem que abençoar, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Tinha a bênção de Deus sobre a vida de Abraão, tinha que abençoar. Então a gente aprende aí que tem que cortar vínculos. Se esse vínculo lá dos parentes não fosse cortado, José não chegaria a viver o que ele viveu. Isso tudo fazia parte do propósito de Deus, dos sonhos que ele teve. Queria governar sobre os irmãos, sobre seu pai.
Então nós precisamos entender isso para viver a promessa. E aí, se nós não cortamos, nós criamos fortaleza. O pessoal da intercessão que está aí sabe que nós estamos estudando, nos preparando a intercessão para o crescimento e desenvolvimento da nossa igreja. E agora nós estamos estudando fortalezas pessoais, fortalezas de ideologia e fortalezas regionais, territoriais. Depois toda a igreja vai ver isso aí, mas por enquanto é com a intercessão. Então nós sabemos, são fortalezas que se levantam. Então de repente você não corta o vínculo por uma questão afetiva, por uma questão de dependência, seja de que maneira for, e cria uma fortaleza. A fortaleza é prisão, querido, você fica preso ali. Aí como nós podemos estar presos? Porque não cortamos vínculo que temos que cortar. Nós temos que cortar vínculo. Se temos que cortar, nós vamos cortar. Vai doer? Sim? Sim. Mas é necessário, querido. Mesmo que em dado momento haja essa separação, como aconteceu na vida de José. Agora depois, na reconciliação, é bênção, querido. É bênção. Só que mesmo que eu ou você possamos pensar, a Bíblia não fala que José falou isso, não vou abençoar porque eles me fizeram, não. Isso aqui é um pensamento meu, desenvolvendo a partir do que ele viveu, e muitas pessoas viveram de maneira semelhante, né? Eu tenho que abençoar, aconteceu tudo isso, eu ainda vou ter que abençoar, eu que paguei o preço e eu que vou abençoar. Mais bem-aventurado é dar do que mais bem-aventurado é dar do que receber. E nada tão maravilhoso, querido, quando você pode abençoar as pessoas. Nada tão maravilhoso como você pode abençoar as pessoas. Quando as pessoas que de repente fizeram mal, que te prejudicaram, são alvo do seu amor e do seu favor. Amém? E aí quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Então se prepara aí. Aí você vai falar assim, misericórdia. Eu vou ter que... Vai sim, querido. Vai sim, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Para que nós possamos viver as promessas de Deus. Houve uma ruptura. Tem umas que é de forma natural, tem outras que é de forma traumática. No caso de Ló, o anjo chegou para ele e falou assim, tem mais alguém aí? Seus parentes, tem mais alguém relacionado a você? Ele falou, tem 2 genros aí, tem um pessoal. E falou com ele. Eles não deram crédito, eles acharam que ele estava brincando. E na saída, ele teve que ser arrancado à força. Tiraram ele de lá. Então, foi na força para sair. Mas era necessário sair. E aí ele sai com as suas filhas, mas teve uma pessoa que não conseguiu cortar o vínculo com aquele lugar. O que essa pessoa fez? A orientação é não olhe para trás. O que ela fez? Virou o quê? Virou o quê? Para alguns irmãos virou tempero. Tem um corinho que diz isso. A mulher de Jó olhou para trás e virou tempero. Então, porque não quer cortar o vínculo. Mas é necessário, querido. Amém? Entendido até aqui? Vamos nós. No terceiro, sai da casa do seu
pai. Então ele tinha que sair da terra, cortar o vínculo à terra, cortar o vínculo com os parentes e cortar o vínculo paterno da casa do seu pai. Por quê? Porque a bênção era para ele, era individualizada para ele, não vinha a partir do seu pai, vinha a partir do propósito que Deus tinha para a vida dele. Então Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, pessoal, individual, é seu, é para você, meu irmão. Não é para a casa do seu pai, é a partir de você. E aí fica estabelecido, é a partir de você. Por esse motivo, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma nova família, é um chamado para uma nova vida. E quando ele sai dali, porque quando eu estou na casa do pai, é bom estar na casa do pai? Muito bom. É bom estar? É ótimo. Mas tem um momento que eu tenho que sair dessa condição do pai. Mesmo que geograficamente eu permaneça na casa do pai, mas eu tenho que sair da dependência do pai, porque eu cresci, eu tenho que crescer. Agora é muito bom, né, viver sem responsabilidade. De quem é a responsabilidade da casa? É do meu pai. Mas aí eu preciso crescer nesse sentido. Então eu tenho que sair dali, sair desse controle, sair desse domínio, crescer. Senão eu fico ali. Agora, não quer dizer que eu tenha que sair dali para crescer, para viver essa dependência, porque eu cresci, eu estou com os meus pais, eu continuo com os meus pais, mas eu cresci. Tá certo? E sair aqui para mim é muito mais de uma questão existencial do que de uma questão geográfica. Porque tem pessoas que saem da casa do pai, mas continuam na casa do pai, como se estivesse. Mas não é isso. E o tempo que for necessário ficar, tem que ficar. Porque chega um tempo, querido, que os filhos têm que cuidar dos pais. Pode cuidar estando mais distante, ou cuidar estando mais próximo. Isso faz parte. Agora, eu tenho uma individualidade, eu tenho a minha vida dentro desse contexto da casa do pai. E aí tem que cortar esse vínculo, porque senão eu não cresço. Entendo o que eu estou falando. Estou dizendo para você abandonar seu pai e sair da sua casa, não é isso que eu estou dizendo. Entendo o contexto do que a gente está falando. É vínculo de existência, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver. Isso aconteceu com José, querido. José tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito. A Bíblia diz que ele viveu tudo aquilo que ele viveu, serviu a Potifar, depois foi parar no cárcere. Com 30 anos, ele é colocado lá no governo do Egito. Era 7 anos de fartura e 7 de escassez. Tem um período de 7 anos de fartura e depois os irmãos chegam. Olha quanto tempo passou. 22 anos, querido, até o reencontro com os irmãos. Ele tinha saído da casa do pai. Mas é interessante, e aí nós vamos aqui no capítulo 45 de Gênesis, e aqui nós já estamos finalizando. Aqui já é o final quase o final da história de José. Eu particularmente gosto muito desse texto, perdão, é o 45. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó.
Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para que lhes preserve um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de tudo no Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu e os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabariam na miséria. Eu te sustentarei, eu cuidarei de você. Amém? Amém? Então, querido, chega um tempo que somos nós que vamos abençoar os nossos pais. Agora, pai, não cobre isso do seu filho, tá? Que isso seja uma coisa natural que ele venha fazer do coração dele. E outra coisa, agora também cobre uma responsabilidade, tá? Que daqui a pouco ele vai constituir a família dele. Agora, uma outra coisa, não resista às bênçãos vindas dos seus filhos, que às vezes nós resistimos. Então chega um tempo que o pai nos abençoa, chega um tempo que é o contrário. Eu louvo a Deus por alguns filhos que eu conheço, e entre esses incluo a minha filha, que tem me abençoado muito e abençoado a mãe dela. Então nós precisamos entender isso. Temos que cortar esse vínculo. Mas tem bênção aí. Amém? Primeiro cortar o vínculo com a terra, é a lição que nós aprendemos hoje. Depois cortar com os parentes, e depois com a casa do seu pai. Agora isso é fácil? Não é fácil. Isso envolve coragem, tomada de decisão. Mas é necessário. Entenda. Mesmo que não seja de forma geográfica que você saia, mas o mais importante é existencialmente falando. Vamos nos colocar de pé.